O Johnny Alf fazia coisas lindíssimas pra gente cantar. Se a juventude em que esta brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Eu sou de Campos, sabe lá onde é Campos, né? Nasci lá. Eu estudei na escola pública e era a única de cor na escola. Nas festas minha mãe botava eu, feito a Shirley Temple, eu ia pra lá cheia de cachinhos. Era Shirley mesmo. Tinha lá as meninas que eram escolhidas para dançar, eu tinha aquela vontade de entrar para ver se dançava. Era coisa que era misturado lá com as brancas, né? E eu não podia fazer. Eu via no jornal que precisava de moços para ser girls. Eu não sabia o que era. Para a mamãe e para mim era até negócio de prostituição, mas não era. Era girls. Moças para dançar, né? Negócio de teatro. Mas eu não sabia nada de dança, mas nada. Aí umas colegas diziam, olha, não sei aonde está escolhendo moças para dançarem. E não paga nada. Aí era o Lúcia. E essa escola, que a ela dava aula, era do governo, né? Ela dava lá uma ginástica lá, dizia que era a dança dela, né? Brasileira. Eu via elas com aquela sapatilha e eu não imaginei como é que aquilo fazia. E eu cheguei em casa, arranjei um pedaço de pano e fiz uma para mim ensaiar e levei, fui de sapatilha. Só durou um dia só. Pano. Eu fazer aula lá no Teatro Municipal, clássico. Eu não sou besta, né?
não pagava também, né? Andava que era um bailarino estoniano, Ilko Lindeberg. Era muito bonzinho. Pelo menos eu não notei nenhuma discriminação dele comigo. Ele ensinava balé iniciantes diferentes. Ele primeiro ensinava marcha, samba, tango, bolero. Ele queria ver como o corpo reagia, como tinha um balanço esse corpo, como os pés se movimentavam. Olá, eu me chamo Velaine Poço Viana, sou bailarina aposentada na ativa, professora de danças e especialista em ensino de dança clássica pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Venho trazer para vocês o segundo vídeo da nossa série sobre bailarinos afro-brasileiros que fizeram história nos palcos do Brasil, do mundo e nos palcos cariocas também. Em 1948, uma dupla de bailarinos negros participou do concurso público para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Raul Soares e Mercedes Batista, ambos eram oriundos da Escola do Teatro. O que distinguia os dois de Consuelo Rios é que o concurso desta vez foi interno, não podendo impedir a inscrição dos alunos. Porém, Mercedes teve dificuldades em realizá-lo, visto não ter sido avisada sobre a última prova. Relutante em perder, se viu obrigada a realizar a etapa com os rapazes. Tanto Mercedes quanto Raul passaram pelo rigoroso processo seletivo e ingressaram no corpo de baile dos profissionais do Teatro Municipal. Raul Soares, talvez por ser homem e o balé precisa de rapazes para a dança 2, dançou diversos balés. A participação de Mercedes se restringia apenas a papéis criados com características brasileiras. Ser funcionário do teatro não lhe garantia acesso aos papéis clássicos de repertório, por exemplo, diferentemente do que aconteceu com Raul Soares. Eu fazia aula sempre perto da porta, que é o lugar que entra mais ar, né? E sempre tinha assim uns bailarinos rapazes, né? Então eu fazia. Aí eu sempre batia na mão na bunda dele. Eles já estavam acostumados assim comigo, sabe? Ela era assim, muito debochada com a turma. Ela fazia uns deboches. Beneco. Tinha cabelo que vinha cá embaixo no dorso. Um cabelo enorme, né? E dançamos também junto. Então isso tinha muita ligação. Iracema foi um dos primeiros balés que nós fizemos. Eu ainda era da escola. Eu não fiz muito espetáculo aqui, porque eu era discriminada, né? Numa entrevista em 1981, ela declarou: Madeleine Rosai, Vaslav, Edi Vasconcelos e Nina Verchinina me deram boas oportunidades na carreira, sem olhar minha cor. Os problemas vieram depois. Eu me vi, de repente, excluída de tudo. E nem que pusesse um capacho cobrindo meu rosto, me deixavam pisar em cena. Só uma vez atravessei o palco usando sapatilhas de pontas. E ainda assim, lá no fundo. Fiz muita comparsaria. Faziam papéis especiais para ela no teatro, sempre. Tinha uma ida, aí ela vinha toda pintada de prata ou de ouro, sei lá o que, em cima de uma bandeja carregada por 4 escravos, fazendo a passagem assim pelo palco, né? Era um sucesso. Depois da guerra, em 45, havia no Rio de Janeiro um centro cultural chamado Vermelhinho. Hoje, restaurante Café Libar Araújo Porto Alegre, em frente à BI. O Rio de Janeiro não tinha, nem na Zona Sul, nem na Zona Norte, nem teatro, nem galeria de arte, nem nada. Toda a ação cultural no Rio era feita no centro da cidade, no polígono.
todo mundo que pensava, não estou falando agora de intelectual não, que é muito chato, mas todo mundo que pensava ia para lá. Quando um cara liderou o ressurgimento da cultura negra no Brasil, Abdias Nascimento. Havia o maestro Abigail Moura, negro, que fazia concertos na BI. Dona Trindade fez o teatro folclórico brasileiro, mais tarde chamado Teatro Popular Brasileiro, ou vice-versa. Santa Rosa foi um dos grandes expoentes na pintura. Mas no meio tinha uma garota que era do Teatro Municipal e que tinha muito pouca chance no Teatro Municipal por ser negra. Linda, maravilhosa, boa pra caramba. E que dançava, mas não era muito clássica, não. Ela tinha muito mais chance quando fazia o batuque, depois no centro, no maracatu do Chico Rei. Com o teatro negro, eu agitei muito essa questão da cultura negra no Brasil. Assim, quando pintou uma negra no corpo de baile do municipal, chama atenção, né? Porque lá não existia, eu estava sempre brigando publicamente e lá na instituição por causa dessa história, essa falha louca no país de negros. No corpo de baile não tinha nenhuma bailarina negra. E fui envenenando a Mercedes para ela começar a enfrentar essa história de mulher negra no meio de todo mundo branco. Conheci Mercedes no Teatro Experimental do Negro. Ela estava sempre ali junto com a gente e nessa época ela já estava trabalhando no Teatro Municipal. Nós tentamos criar uma nova estética do espetáculo. Aruanda, por exemplo, era muito cantado e também dançado. Mas, ao mesmo tempo, era um espetáculo de grande violência dramática. Ela preparou bailarinos, né? Tinha aula de dança e tudo, né? Era um trabalho árduo. Um balé passou para o concurso de beleza, etc., né? Que fazia o Teatro Negro, fazia concurso para furar esse muro da branquitude. Nós estávamos sempre juntos no grupo lá do Teatro Experimental do Negro. Aí ela participou de um evento de concurso da mulata mais bonita, e ela naquele ano venceu. O concurso foi um sucesso no sentido de público, assim, de popular e coisa, foi um sucesso tremendo. Até que passou pelo Brasil um balé negro americano chamado Catherine Dupla. Que fez o espetáculo dela totalmente negro, não só do negro americano, mas o negro do Caribe e o negro da África, aqui no Teatro República, onde hoje é TVE. O povo ficava maluco com aquela beleza daquela. Eu nunca vi uma companhia de dança tão bonita como aquela. Foi um sucesso estrondoso, né?
que era a primeira vez que vi uma companhia de negros americanos e bons bailarinos, né? Foi através desse encontro que nasceu a Leia Pansarino. Porque a Catherine Dunham não podia entrar no Copacabana Palace nem num hotel famoso lá de São Paulo com a sua equipe negra, porque havia um preconceito terrível realmente naquela época, no sentido de o negro vir aqui, entrar ali, aqueles problemas que ainda tem os resquícios, tem um ranço ainda até hoje, que era o preconceito de raça. A Catarina ia dar uma entrevista e ela no Elite. Tinha um casal lá que foi mostrar a gafieira para ela, mas eles queriam mostrar para ver se ela escolhia eles, né? Eu rodei assim, pela sala, corredor da sala. 1, 2, 3, salto. 1, 2, 3. E ela gostou. Depois que eu vim saber que é porque eu tinha elevação. E a Catherine viu o trabalho dela e convidou para fazer um curso lá nos Estados Unidos. Porque ela lá tinha um grupo experimental Catarina Dunham. Então eu também ficava nesse grupo. Tinha um tal de ensaio lá deles, e eu também ficava no ensaio. Quando eu cheguei aqui, comecei a dar o que eu estudei lá. Ela completou uma formação, né? Ela só tinha importância quando ela criou seu próprio caminho. Fiquei muito feliz quando ela abriu a escola dela. Ela é muito enérgica, sabe, muito exigente. E todo mundo tinha um carinho muito grande e aprendeu. Muita gente saiu dali para trabalhar. Ela criou realmente um grupo que mais tarde foi profissão, ganha-pão de muitos dos bailarinos. Walter Ribeiro dos Santos, vim de São Paulo, trabalhei no Cruzeiro, lá que eu conheci o seu Zé Medeiros, que era meu amigo, depois me levou para fazer aula com o Mercedes Batista. Hotel Nacional, fiquei acho que 8 anos, 9 anos no Hotel Nacional. Depois saí do Hotel Nacional, fui para Plataforma, aonde eu estou há 23 anos, sou coreógrafo lá, ainda continuo, e é isso aí. Eu sou Gilberto de Assis. Iniciei meus estudos de dança com a Mercedes Batista em 1960, por aí, né? No Estudantina Musical, na Praça Tiradentes. Nessa época, a Mercedes me deu autoridade para me mexer no espetáculo, então eu comecei a montar coreografias. Foi onde eu fiz um solo para o Gilberto, que ele dançou muito tempo, mondongô, ele dançava. Também fazia solo, fui como primeiro bailarino.
Hoje em dia sou coreógrafo, mestre em balé. E atualmente estou na Cidade de Deus, trabalhando numa ONG da Inglaterra, né? Dando aula para crianças carentes e adolescentes. Eu sou Rita Rios, eu comecei com Noel Canelinha pelo Império Serrano, fui escolhida pela Rádio Nacional por Paulo Gracindo. Mas não sabia nada de folclore ainda. Depois é que eu fui descobrir Dona Mercedes Batista. Mas eu não dancei muito os bailes da Dona Mercedes, que era muito difícil para mim. Mas eu era a cantora e a protagonista de ficar puxando o pessoal. Cantei o Vô do Jó naquele especial da TV Educativa. Cantei pra Vadete fazer o Xuxalá, aquelas coisas, e fui cantando, cantei maracatu, e fui cantando, o que ela podia me botar dançando, eu dançava. E também, depois, eu fui dançar com o Valt, que para mim, no meio do pessoal de coreografia, eu não encontrei ninguém que pudesse dar uma injeção de talento na gente do que Valt Ribeiro. Nos conhecemos assim, primeiro em Chico se conheceu como foi ir no baile, tomar uma jota na madrugada, e daí começamos a trabalhar junto. 1 ano, 2 anos depois ela foi para Brasiliana, onde eu era coreógrafo. Brasiliana, o Navio Negreiro, o Cafezal. Olha, eu cheguei ao Rio, fazia música, sempre gostei muito de música, de dançar, de pesquisar. Então, na época, o balé de Mercedes Batista estava no auge, balé folclórico de Mercedes Batista. Então, eu me integrei ao balé folclórico de Mercedes Batista e já por 15 anos fiz parte como bailarina, como aluna e depois assistente dela. Foi ficando boa, né? Tudo isso que eu já vi no folclore brasileiro, que é as coisas mais lindas que nós já fizemos, eu acho que tudo nasceu do Valt, da Dona Mercedes, por ser a primeira que ensinou o Valt, e o Valt passou isso para a gente como um legado. Então dançamos tudo que tinha direito. E ela continua dançando até hoje. Eu fui ver o trabalho dela no Manel Dionísio, fiquei muito emocionado, foi muito bonito ela com as crianças, né? Então a gente vê que as coisas estão renascendo, né? Tá voltando um pouco, tá dando um pouco de luz às nossas coisas, às nossas raízes. E eu não gosto de falar muito, que me emociona. Eu sou a Diaca Lima, maravilhosa, negra maravilhosa. Comecei com Raul Soares, fazendo clássico em Copacabana. Depois eu fui convidado por Rafael para desfilar no Salgueiro, Chica da Silva. Dançar um minueto, fazer um minueto. O grupo que eu estava ensaiando.
indústria de massa, a mercantilização, a compra, o capital, o dinheiro acabaram com a escola de samba, acabaram com tudo. Você não vê um espetáculo hoje no peito como nós fazíamos com a Mercedes. Hoje você vê um espetáculo com uma porção de selinhos aqui em volta, tem que ser patrocinado por 1000 caras. É uma merda. Viajamos para a França. A senhora Dica Lima, que está aqui presente, estava, né? Isaura de Assis. E foram 6 meses, se não me engano, mas 6 meses, né? A temporada. Comecei com a Mercedes em 65, fui para a França, passei 6 meses na França. Na época que eu fui foi Dica, Gilberto, e sempre éramos nós que sempre ficávamos juntos. Fomos de navio, a primeira vez que nós andamos de navio. Nós fazíamos aula no navio, a gente dançava no navio, arranjava namorado no navio, e eu não bebia assim. Você e Raimundo, eu é que não bebia, vocês que me botaram para beber. Rei dos Palmares, foi um grande sucesso, né? Coreografia do seu Walter Ribeiro, Walter Ribeiro. Depois eu fui com a Brasiliana, voltei, depois da Brasiliana eu fui com o Haroldo Costa, voltei, depois fui de novo, fui para o México, fiquei lá 5 anos, trabalhando em vários lugares, e voltei para o Brasil, tive meu filho, agora estou aqui de vez. Fiquei médica da dona Mercedes, substituindo ela quando ela viajava para os Estados Unidos. E até quando ela fechou a academia, eu fiquei com ela. Um beijo, Dica Lima. Aprendi a dançar afro com a Isaura, que aprendeu com a Mercedes. Então eu também estou ligado à dança afro da Mercedes. Foi o meu aluno, era um inferno, porque eu tinha que ficar catando ele nas bancas de jornais, porque ele ficava lendo. Meu Nelson, estava na banca de jornal, sempre tinha alguém que ia buscar. Eu digo, vai, Nelson, era aquela preguiça. Aí quando chegava no teatro, todo mundo, que maravilha, são de elogios para ele. E minha mãe também dançou com a Mercedes, a dona Dica, que vocês já conheceram aqui. E eu fiz Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E minha tese de mestrado foi sobre, afinal, dança afro. Walter Ribeiro, eu pedia muito a ele, quando eu comecei, pedia ele para me ensinar as coisas de afro, né, com os passos de orixás, de candomblé. Ele falou assim, você quer aprender, você vai para os candomblé para você aprender e tal. E eu fiz exatamente o que ele me aconselhou e fui aprendendo as coisas dos orixás, né? A Mercedes, quando veio dos Estados Unidos, quando ela começou a montar o balé dela, então a gente tinha Paulo Conceição, que era filho de santo da Gomeia, Joãozinho da Gomeia. Ele vinha na aula, a Mercedes dava a parte de afro, de moderno, de técnica, essa coisa toda, e ele então passava para a gente essa coisa que é religiosa, que a gente diz que é a raiz e a pesada, porque dançava como tanto quando vira dança. Tinha o Joãozinho da Gomeia, que ela viu ainda, né? A minha tia era que passava e lavava as toalhas dele, engomava. Eu só ia ver os passos. Eu não sou de religião nenhuma.
dá as raízes para qualquer ramo de arte no Brasil. Você pode ver, se é no canto, os pontos sagrados que dão a inspiração, que dão as sugestões para que se desenvolva uma arte de canto brasileira. Desenho e na pintura também é a mesma coisa. Então, tanto faz os desenhos rituais como os não rituais, que nascem no terreiro também. Tudo isso aí são sugestões para que a arte brasileira tenha um voo autônomo. O trabalho tem que ser feito, ainda é grande ainda que tem que ser feito, né? As pessoas abrirem a cabeça e verem a beleza disso aí, que isso é o Brasil, que isso é parte da cultura dessas pessoas. Só que elas não se deram conta ainda. Eu sofri muito porque eu procurava todas as professoras aqui no Rio de dança clássica, elas não aceitavam porque eu era negro. Isso aqui era uma fábrica de sonhos, né? E a nossa academia aqui era uma academia diferente, com gente diferente. Aqui nós negros aprendemos a nos respeitar, a nos valorizarmos e a ver a vida com esperança. Quando tinha alguma apresentação, alguma coisa, ela se preocupava com tudo. O figurino, às vezes, ela tinha ajuda do Pamplona, do Arlindo Rodrigues. Ela era diretora, dona e bancava tudo. Mas a assistente dela aqui direta era a Dica Lima. A primeira apresentação que eu peguei aqui na academia, nós não participamos, nós não tínhamos condições. Foi na visita ao Reino de Xangô, né? E o mais eram apresentações em hotéis, em shows para turista. Nós já pegamos mais essa época, né? Já não pegamos tantas viagens dela. As apresentações eram mais aqui pelo Brasil. A Mercedes era casada. Ele conheceu ela no início do balé, ela bem novinha ainda, né? Ele era um apaixonado pela cultura negra. Quando ele se aposentou lá em Nova York, veio pra cá, ele passava o dia inteiro na praia, aqui. E ela morre de amores por Santa Teresa. Aqui ela só queria mesmo dar aula. Ela é professora aposentada do Teatro Municipal. Então, hoje em dia, ela tem um certo conforto que ela merece. E o fechamento da academia, para mim, foi muito triste. E para ela também. Unisaure, saulage, unisaure. Os novos que estão chegando são bem chegados, porque você aprende a dança e você também tem que dar alguma coisa sua.
primeira dança que eu dancei realmente foi o afro. Continuei com o Gilberto fazendo aula, entrei para o grupo dele, o Afro Dançar, e de lá para cá nunca mais parei, graças a Deus. A primeira vez que eu fiz a dança afro foi com Charles Nelson. Eu me identifiquei muito, né? Você é um artista, então você não é obrigado a fazer sempre o tradicional. Não é que você agarrando aquele tradicional e mudando no sentido da sua criação, que você está fazendo errado. Simplesmente você está criando. A importância da Mercedes, ela se deu para a questão da ascensão social do negro, independentemente da vontade dela. Porque a Mercedes estava vendo a qualidade do bailarino. Quer dizer, ela não ia escolher o bailarino porque ele era negro, mas porque ele era bom e também porque era negro. Mas tinha que ter qualidade de bailarino, ou pelo menos aptidão, né? E no caso eu tô aqui até hoje, né, fazendo esse trabalho. Agora eu já sou professora, entendeu? Passo adiante o que foi passado para mim. Os negros vieram da África, né? Então, os que vinham para cá, vinham de várias regiões. Então, chegou aqui, eles começaram a dançar, o que veio se tornar, então, o afro-brasileiro. Mais uma vez, o foyer da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes recebe uma exposição fotográfica. Dessa vez, a exposição Mercedes Baptista. Eu vejo uma importância muito grande, principalmente para quem vem depois, né? Porque a dona Mercedes, né, que é como eu a chamo, ela teve um apagamento muito grande, no sentido de que muitas pessoas só a descobriram há pouco tempo. Né? Há pouquíssimo tempo, pela história dela e por tudo que ela fez, né? Olha, é um prazer enorme poder estar participando dessa homenagem que leva o nome de Mercedes Batista, uma bailarina que levou o nome de Campos para o mundo também e que recentemente que passou a ser tão reconhecida, né, pelo público, uma mulher negra muito à frente do seu tempo, e por isso que é importante trazer para esse mês da consciência negra, que é o mês para a valorização da cultura afro-brasileira, para fazer uma reflexão sobre a importância do negro na história, na cultura, no seu papel social, na economia, na construção do país. Hoje, né, com um marco, porque traz para o nosso município essa história, ela que precisou sair daqui para ir para a capital do Rio de Janeiro, e após o seu centenário, Campos começa a conhecer mais de perto uma mulher que não é só bailarina, né? Além de mulher negra, é uma mulher que representa a identidade cultural
do movimento negro no Brasil. Olha, foi com muita satisfação, né? Foi com muita satisfação porque a gente vê assim a grande importância, né, de momentos como esse, porque a gente tem que botar lenha nessa fogueira, né, para que essa chama não se apague nunca. É com muita honra que o Salgueiro comemora hoje a grande, a divina Mercedes Batista. Com grande alegria, o Salgueiro apresenta esse espetáculo nessa casa, onde a divina Mercedes foi pioneira. Ela se tornou a primeira bailarina preta a ingressar na mais importante companhia de dança do Brasil, o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.